Hoje o nosso estudo é do livro Depois da Morte. Nós estamos no capítulo 39, Justiça, Solidariedade e Responsabilidade. E também depois, se der tempo, a gente entra no item número 40, Livre-Arbítrio e Providência. Vamos aqui para a nossa leitura do boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Sexta-feira, 10 de fevereiro de 1860, sessão geral. Lida e aprovada a ata de 3 de fevereiro. Carta com pedido de admissão. Decisão adiada para a próxima sessão particular. Aqui o curioso dessa situação é que, como é uma sessão geral, são aqueles convidados que comparecem ou que compareciam para acompanhar os trabalhos que eram realizados lá na sociedade. E durante essa sessão, algumas pessoas que eram convidadas apenas para satisfazer uma certa curiosidade acabavam se interessando em fazer parte da doutrina ou fazer parte da sociedade oficialmente, né? Então a gente vê que em muitas dessas sessões gerais, principalmente, cartas são apresentadas com pedido de admissão e aí depois para serem julgadas, depois para serem votadas na próxima sessão particular, quando não tem a presença do público, né? Então, porque era realmente uma seleção bastante rigorosa, principalmente porque os trabalhos da sociedade tinham, de um modo geral, reuniões mediúnicas. E aí, então, para evitar que nessas reuniões ocorressem tumultos, né, por causa do desconhecimento de pessoas, ou que contraditores comparecessem para poder atrapalhar ou questionar de um modo muito agressivo os trabalhos que eram realizados, então era feita uma seleção ali bastante cuidadosa para quem faria parte das reuniões e quem apenas assistiria e depois não mais poderia comparecer. Lembrando sempre que as cartas eram sempre entregues, ou os cartões de visita, né, eram sempre entregues a esses participantes com a condição de que eles fossem observados, tutelados, né, por aqueles que deram o convite. Ou seja, era de responsabilidade deles o cuidado com esse visitante para que ele não tivesse problema. Então, antes de entregar a carta, tinha que saber para quem que entregar, qual era o interesse dele, qual era o conhecimento que ele possuía. Né? Bom dia, Miriam. Continuando. Leitura das comunicações recebidas na última sessão. Comunicações diversas. O Sr. Soif transmite a nota seguinte, indagando se não seria útil que se fizesse uma evocação a respeito. A mensagem diz o seguinte: um tal Sr. T, de 35 anos, residente no Boulevard de l'Hospital, era perseguido por uma fixa ideia, a de involuntariamente ter matado um de seus amigos numa rixa. Malgrado tudo que se tinha feito para o dissuadir, mostrando-lhe o amigo vivo, ele julgava estar diante de uma sombra. Atormentado pelo remorso de um crime imaginário, asfixiou-se. Evocação do Sr. T será feita caso haja tempo. Então esse Sr. T cometeu suicídio, achando que tinha cometido um assassinato, né, de uma pessoa que estava viva. E aí depois foi feita a evocação, né, será feita a evocação, né, seria feita caso houvesse tempo. Estudos. Primeiro, 5 ditados espontâneos são obtidos simultaneamente. O primeiro pelo Sr. Rose, assinado por Lemenin. O segundo pela Senhorita Eugênie, assinado por Stael. O terceiro pelo Sr. Collin, assinado por Fourier. O quarto pela Senhorita Rouet, de um espírito que, diz ele, dar-se-á a conhecer mais tarde e anuncia uma série de comunicações. A quinta pelo Sr. Didier Filho, assinada por Charlet. Segundo, após a leitura do ditado do Sr. Fourier, o presidente observa, para a compreensão das pessoas estranhas à sociedade e que não pode estar a par da sua maneira de proceder, que essa comunicação lhe parece, à primeira vista, suscetível de alguns comentários. Que entre os espíritos que se manifestam, os há de todos os graus, que suas comunicações são o reflexo de suas ideias pessoais, nem sempre perfeitamente justas. A sociedade, conforme o conselho que lhe foi dado, as recebe como expressão de uma opinião individual e se reserva o direito de julgá-las, submetendo-as ao controle da lógica e da razão. É essencial que se saiba muito bem que ela não adota como verdadeiro tudo o que vem dos espíritos.
por comunicações, o espírito dá a conhecer o que ele é, bem como bem, em bem ou em mal, em ciência ou ignorância. São para ela assuntos de estudo. Aceita o que é bom e rejeita o que é mal. Terceiro, evocação da senhorita Indermul, de Berna, surda-muda de nascimento, de 32 anos, viva. Essa comunicação oferece um grande interesse do ponto de vista moral e científico, pela sagacidade e precisão das respostas que nela a denotam um espírito já adiantado. Evocação do Sr. T, do qual falamos atrás. Dá sinais de grande agitação e quebra vários lápis antes de poder traçar algumas linhas quase ilegíveis. A perturbação de suas ideias é evidente. Inicialmente persiste na crença de que matou seu amigo, acabando por convencer-se de que era apenas uma ideia fixa. Mas acrescenta que, se não o matou, tinha vontade de fazê-lo, não o fazendo simplesmente por lhe ter faltado coragem. São Luís dá algumas explicações sobre a situação desse espírito e as consequências de seu suicídio. Essa evocação será repetida mais tarde, quando o espírito estiver mais desprendido. Esse aqui então, né, o nosso boletim da sociedade, boletim da data do dia 10 de fevereiro. Né? Então, mais uma situação curiosa que nós observamos aqui na reunião desse dia. Bom dia, pessoal que chegou. Muito bem, vamos lá. Nós estamos aqui então no nosso livro Depois da Morte, estudando o texto número 39, Justiça, Solidariedade e Responsabilidade. Lembrando que os últimos que nós estudamos foram a ação do homem sobre os espíritos infelizes e antes desse o inferno e os demônios. Né? Falamos um pouquinho sobre o entendimento dogmático que se tem do mundo espiritual, tanto em nível evolutivo, quanto direcionado à personalidade dos espíritos. Nesse caso, então, justiça, responsabilidade e solidariedade, nós temos aqui, tanto no moral como no físico, tudo se encadeia e liga no universo. Na ordem dos fatos, desde o mais simples ao mais complexo, tudo é regulado por uma lei. Cada efeito se prende a uma causa, e cada causa engendra um efeito que lhe é idêntico. Daí, no domínio moral, o princípio da justiça, a sanção do bem e do mal, a lei distributiva, que dá a cada um segundo suas obras. Assim como as nuvens formadas pela vaporização solar se resolvem fatalmente em chuva, assim também as consequências dos atos praticados recaem inevitavelmente sobre seus autores. Cada um desses atos, cada uma das volições do nosso pensamento, segundo a força que os impulsiona, executa sua evolução e volta aos seus efeitos, bons ou maus, para a fonte que os produziu. O mal, do mesmo modo que o bem, torna ao seu ponto de partida em razão da afinidade de sua substância. Há faltas que produzem seus efeitos mesmo no curso da vida terrena. Outras, mais graves, só fazem sentir suas consequências na vida espiritual e muitas vezes até nas encarnações ulteriores. Então vimos aqui esse princípio de justiça que nós sempre estudamos. Aqui Leon Denis desenvolvendo de um modo mais profundo aquilo que nós entendemos sobre lei de causa e efeito. Então ele fala sobre lei de causa e efeito. Ele é um ponto fundamental que nós devemos sempre compreender, que nós temos uma limitação de pensamento, que todas as vezes que nós falamos lei de causa e efeito, ou mesmo essa expressão, que é bastante popular no meio espírita, quando se fala sobre karma, dá a impressão de que nós estamos falando apenas de alguma coisa que significa castigo, sendo que, na verdade, lei de causa e efeito significa apenas uma resposta compatível com a natureza da intenção que originou aquele fato. Significa que se eu tiver uma ação nobre, uma ação positiva, a tendência é exatamente fazer com que venha um resultado também positivo para aquela ação.
Se por acaso eu tive uma ação desequilibrada, equivocada, terei como consequência um resultado desequilibrado, equivocado. Então, estudando sobre lei de causa e efeito, sobre essa questão da justiça, da solidariedade e da responsabilidade, nós temos que pensar sempre que nós somos construtores do nosso próprio destino. Pelo menos no que diz respeito às ações mais detalhadas, porque naquelas ações genéricas nós temos uma programação. Tanto é assim que essa programação determina em que família você vai nascer, qual vai ser sua condição social, quais serão as doenças que você vai ter, as suas limitações, etc. Isso faz parte de uma programação mais genérica. Então, como os espíritos nos orientam, eles dizem para nós que essa questão do livre-arbítrio ela se encontra estabelecida em duas camadas. Naquela primeira camada, quando ela é determinada no plano espiritual, onde nós fazemos ali escolhas que vão reger a nossa vida aqui no mundo físico, e depois nós temos a segunda esfera de escolhas que dizem respeito, então, que diz respeito à nossa vida aqui no mundo físico. Então, primeiro eu estou estabelecido dentro daquela primeira esfera. Vai ser nessa condição que vai ser a minha existência aqui no mundo físico. Na segunda esfera, eu vou determinar de que modo que eu vou viver a minha vida dentro dessa condição. Então aí nós entramos na segunda parte do livre-arbítrio. Então nós temos sempre essas escolhas que vêm previamente à nossa reencarnação e aquelas que vêm durante a nossa reencarnação. Então nós temos, nesse caso, várias consequências daquilo que nós vamos vivendo. Positivamente, que nos proporciona, né, a satisfação, a alegria, como também negativamente, que vem então a dor e as aflições. Então é aqui que Leon Denis coloca para nós sobre essa questão da lei de causa e efeito. Sempre lembrando que nós aqui, como eu falei para vocês, que determinamos o nosso destino, podemos escolher uma vida tranquila, apesar das lutas. Né, que, por exemplo, nós não escolhemos passar por dificuldades financeiras, pelo menos de modo geral, né? Nós não escolhemos passar por uma saúde do nosso corpo físico, né, por uma doença no nosso corpo físico. Mas no caso, dentro dessas dificuldades, eu posso, por exemplo, optar em não trabalhar, eu posso optar em ter uma vida negligente, e isso acaba agravando aquela situação. Como eu posso revertê-la de acordo com o meu esforço, de acordo com as minhas competências. Então, a nossa vida, com escolhas sábias, com escolhas corretas, nós podemos, então, diante dos desafios que nós temos, viver uma vida equilibrada, sem o agravamento por causa de escolhas equivocadas. E continuando. A pena de talião nada tem de absoluto, mas não é menos verdade que as paixões e malefícios do ser humano produzem resultados sempre idênticos aos quais ele não pode subtrair-se. Vamos então definir primeiro pena de talião. Nós já estudamos sobre isso há algum tempo. E quando se fala talião, dá a impressão de que é como se fosse as leis de Hammurabi, né, que era exatamente o primeiro código de leis que surgiu lá na Babilônia, naquele tempo antigo, né, na Idade Antiga, quando nós estudamos na história. Então, quando se fala sobre lei de talião, dá a impressão de que era um cara que chamava talião, que ele inventou então uma pena. Só que, na verdade, a palavra talião, ela significa reciprocidade, significa retorno. Então, quando eu falo pena de talião, é a lei de causa e efeito. Então, quando se fala, você faz alguma coisa e você recebe em troca aquilo que você fez. Então, quando Leon Denis coloca para nós aqui que lei de talião nada tem de absoluto, significa que se por acaso eu cometi um erro, porque a lei de talião era aplicada, inclusive nessa época dos babilônios, lá nas leis de Hammurabi, no Código de Hammurabi. E hoje nós temos, inclusive, em países islâmicos, que são mais radicais, a aplicação dessa pena. Se você por acaso rouba alguma coisa, você então tem os pulsos cortados, tem os punhos cortados. As suas mãos são decepadas. Se por acaso você comete um outro crime, você vai então pagando de acordo com a intensidade. Mas como Leon Denis nos lembra aqui, falando sobre nada tem de absoluto, ele trata exatamente disso, que até Joana de Ângeles tem uma expressão bastante interessante. Ela diz assim que quando você joga uma pedra para o alto, a tendência é essa pedra cair na sua cabeça. Mas quando você lança uma pedra do equívoco para o alto e você abre o guarda-chuva da caridade, esse guarda-chuva é capaz de amenizar o impacto, embora você ainda sofra as consequências do ato que foi praticado. Por isso, então, nós lembramos aqui que Leon Denis diz assim, não é menos verdade
que as paixões e malefícios do ser humano produzem resultados sempre idênticos aos quais ele não pode subtrair-se. Então a gente entra naquela parte dos atenuantes, que nós podemos diminuir a intensidade daquilo que era feito. O Zé lembrou lá em cima, né, olho por olho, dente por dente, que é exatamente essa lei de Talião do passado. E a Emília colocou, na época de Moisés, se fazia mal a alguém, a pessoa era responsável por prover e cuidar de quem prejudicou pelo resto da vida. Então nós temos, estudando, por exemplo, Deuteronômio, que é um dos livros do Pentateuco bíblico, lá do Antigo Testamento, lá nós vamos ver uma série de leis, que se você por acaso, o filho que mata o pai, ele é condenado à pena de morte. Se por acaso você mata um animal de uma pessoa, você é obrigado a pagar com esse animal e sofre outra punição. E assim a gente tem. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho da aplicação dessa lei essa lei de Talião, é só dar uma olhadinha lá no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, como também pesquisando na internet sobre os códigos de Hammurabi, que vocês vão ver ali também, né, algumas das leis que ele determinou, que era o imperador daquela região da Babilônia. Então ele determinou para que isso fosse escrito e fosse distribuído por todas as regiões do seu reino, né? Isso porque havia como era uma mistura de cultura e uma falta de comunicação muito grande naquela época, cada região tinha uma forma específica de aplicar a sua lei. Alguns eram muito brandos e outros, beijo Eva, e outros eram muito agressivos, muito mais violentos do que eram desproporcionais àquilo que era feito, né? Então, nesse caso, havia necessidade de fazer uma harmonização. Então, Hammurabi fez esse código, distribuiu por toda a região, ele escreveu isso em pedras, e essas pedras, esses monolitos, então, eram distribuídos. Então, se vocês quiserem conhecer como eram as leis de Hammurabi, dá uma pesquisadinha depois sobre essa lei de Talião, dá uma pesquisadinha nessas leis do passado que a gente vai ver como funcionava. E continua. O orgulhoso prepara para si um futuro de humilhações. O egoísta cria o vácuo ou a indiferença. E duras provações esperam os sensuais. É a punição inevitável, o remédio eficaz que deve curar o mal em sua origem. Tal lei cumprir-se-á por si própria, sem haver necessidade de alguém constituir-se algoz de seus semelhantes. Aqui a gente já muda um pouquinho a própria visão de Deus, que como Moisés colocava no seu passado, dizendo que Deus ia castigar aqueles que eram os infiéis, aqueles que eram os pecadores. Na verdade, Deus, dentro da nossa limitada compreensão, criou leis morais específicas no universo, isso envolvendo energias que nós não compreendemos. Teve um lançamento, há alguns anos, de um livro chamado O Segredo. Vocês devem se lembrar disso, que acabou virando até um documentário. E O Segredo foi um livro lançado por um escritor nos Estados Unidos que dizia que o segredo do sucesso era exatamente a capacidade que nós temos de atrair com o pensamento aquilo que nós desejamos. E naturalmente, um livro voltado para questões bastante materialistas, consumistas, em que mostrava, no documentário, por exemplo, entrevista com pessoas que conseguiram comprar seus carros, suas casas, suas mansões, inclusive, simplesmente porque focaram seus pensamentos nesse objetivo. E esse segredo, que seria a lei de atração, foi exatamente ali a forma como conquistaram tudo isso. Naturalmente que não veio de graça, mas através do esforço e do foco que tiveram, conseguiram atrair para si esses benefícios. Mas dentro da doutrina espírita nós já temos isso escrito de uma forma diferente, mas tratando da mesma ideia, quando se fala que nós atraímos, pelas semelhanças de ideias, de intenções e de vibrações, aquilo que é compatível com os nossos desejos e nossas intenções. Então a lei da afinidade era algo que os espíritos já falavam há muito tempo. Então, para entender um pouquinho sobre essas leis de Deus que falam sobre esse retorno daquilo que nós praticamos, nós teríamos que entrar nesse campo das energias, das vibrações, para entendermos como funciona. Porque certamente a gente se pergunta assim, se por acaso eu fiz alguma coisa negativa na minha vida, tive uma atitude, uma escolha negativa, algo negativo também virá como retorno, e vem.
seja a curto prazo, seja a médio prazo, seja a longo prazo, de acordo com a intensidade, de acordo com o desenrolar das coisas. Mas certamente aquele que pratica o mal jamais fica impune. E aquele que pratica o bem jamais fica deserdado da recompensa. Mas a gente fica se perguntando, qual é exatamente a inteligência, tirando naturalmente a presença de Deus, qual é a inteligência que é capaz de reger aquilo que vai, aquilo que volta, quem vai ser castigado, quem não vai? Porque a ideia que nós temos é que Deus, sentado naquele grande trono num tribunal, fica julgando cada um de nós. Preocupado, quem fez, quem deixou de fazer, quem fez mais, quem fez menos. E na verdade existe essa lei de causa e efeito, que ela se dá através das energias, das vibrações. Porque nós atraímos aquilo com o qual nós temos afinidade. Então eu tenho um comportamento sensualista. É natural que eu terei próximo a mim sempre pessoas que compartilham dessa mesma ideia. Ou mesmo nós temos pessoas que parecem que atraem o fracasso. Nada parece dar certo. E aí, analisando o histórico reencarnatório, nós vemos, por exemplo, depoimentos de espíritos dizendo que cometeram muitos crimes no passado e que agora sofrem esse fracasso que não conseguem resolver. Pessoas com baixa estima, pessoas que frustraram muitas relações afetivas, hoje vivem de uma forma isolada, de uma forma depressiva, porque não conseguem se relacionar com ninguém. Ou aqueles depoimentos de homens e mulheres, né, para nós que trabalhamos no atendimento fraterno, nós vemos muito isso, pessoas que dizem assim, é impressionante como eu só atraio pessoa que não presta. A minha vida parece assim, eu saio de um relacionamento, entro em outro, e na verdade a gente percebe que são essas pessoas que atraem para si mesmo esse tipo de relação. Por que alguns sofrem isso constantemente e outros são felizes? O que determina a felicidade ou infelicidade de alguém? É exatamente essa questão das energias que nós ainda não compreendemos. Então, quando nós falamos sobre esse magnetismo que existe entre nós, que é algo que nós não compreendemos ainda, porque magnetismo ele tem dois sentidos básicos para nós. Ou é o magnetismo da física, que mantém os planetas na sua órbita, que é o ímã, que tudo aquilo que diz respeito às leis da física na natureza. Ou então o magnetismo dos tratamentos, né? O magnetizador que faz uma aplicação de fluidos magnéticos e tal. Mas nessa questão de lei de causa e efeito, nós temos também o magnetismo envolvido de uma forma tão sutil, mas nós não compreendemos ainda. Porque é exatamente isso. Deus não tem que se preocupar o que a gente faz ou deixa de fazer para poder aplicar uma punição ou trazer para nós uma recompensa. A própria lei desse magnetismo, digamos assim, o magnetismo moral, é o que rege todas as forças do universo, todas as forças vivas do universo. Então é algo que nós ainda não compreendemos, que certamente podem perceber que muitas vezes a gente nunca falou sobre esse assunto. De pensar assim, como é que alguém é punido ou recompensado? O que determina a felicidade de alguém? É exatamente aquilo que ele constrói dentro de si mesmo, é aquilo que ele irradia à sua volta e é aquilo que ele atrai por essa força que existe regendo os nossos relacionamentos. Observem isso, pessoas que sempre passam por dificuldades, pessoas que sempre são felizes, e o que faz com que isso aconteça? Será que nós temos ali pessoas de plantão, espíritos de plantão, preocupados, observando o nosso dia a dia, para saber se as coisas vão dar certo, se as coisas vão dar errado? Na verdade, essa lei ela age por si só. Nós atraímos, nós repelimos tudo aquilo que diz respeito às nossas ações e às nossas escolhas. Por isso, então, temos sempre que prestar atenção. A nossa mente ela é uma produtora contínua dessas energias. Irradiamos o tempo todo, influenciamos e somos influenciados o tempo todo. Seja entre nós, encarnados, seja entre aqueles que estão no mundo espiritual. Por isso, então, sempre observemos o teor dos nossos pensamentos. E continuando para nós aqui, vamos lá. O arrependimento, em ardente apelo à misericórdia divina, pondo-nos em comunicação com as potências superiores, deve emprestar-nos a força necessária para percorrermos a via dolorosa, o caminho de provas delineado pelo nosso passado,
Porém nada, a não ser a expiação, apagará as nossas faltas. Só o sofrimento, esse grande educador, poderá reabilitar-nos. A lei de justiça não é mais que o funcionamento da ordem moral universal. As penas e castigos representam a reação da natureza ultrajada e violentada em seus princípios eternos. As forças do universo são solidárias, repercutem e vibram unissonamente. Toda potência moral reage sobre aquele que a infringir e proporcionalmente ao seu modo de ação. Deus não fere pessoa alguma, mas deixa ao tempo o cuidado de fazer dimanar os efeitos de suas causas. Então, na verdade, é o tempo, né, nessa linguagem de Leon Denis, o responsável por fazer com que tudo volte ao equilíbrio. Porque nós lembramos que esse magnetismo que existe no universo, essa força moral, ela tem como uma tendência natural a manter tudo dentro de um equilíbrio. Aquele que provoca uma desarmonia será forçosamente levado a restabelecer essa harmonia. E muitas vezes isso vem envolto em muito sofrimento e muita dor. E aquele que segue, é aquela frase que eu sempre digo para vocês, né? Que é colocada com muita propriedade, uma das minhas frases de cabeceira, que ela diz assim que o destino conduz aquele que o aceita e arrasta aquele que o nega. Quando nós falamos nesse destino, nessa linguagem mais poética, nós podemos entender exatamente como esse equilíbrio universal. E esse equilíbrio universal vai sempre conduzir naturalmente aquele que se encontra também em sintonia. Já aquele que, por acaso, provoca uma desarmonia, será arrastado a voltar a essa harmonia natural. Então vemos que tudo no universo é regido por energias, por forças que nós ainda não compreendemos. Porque se compreendêssemos, nós teríamos uma atenção muito maior, uma atenção mais especial para aquilo que nós pensamos, para aquilo que nós dizemos, para aquilo que nós praticamos. Bom dia, pessoal que chegou. Seremos muito mais vigilantes. E, aliás, Jesus já deu essa dica há muito tempo. Quando ele disse vigiai e orai, a gente sempre pensa numa ideia religiosa desse pensamento. Só que, na verdade, quando ele diz vigiai os nossos pensamentos, é exatamente pelo tipo de energia que nós vamos irradiar à nossa volta e pelo tipo de força que nós vamos atrair em nossa direção. E com relação à oração, é simplesmente o ato de mantermos em sintonia com o plano espiritual mais elevado para nos ajudar nesse equilíbrio. Então nós estamos lidando aí com situações e forças que ainda, lamentavelmente, nós teremos muita dificuldade para compreender aqui da perspectiva do mundo físico. Mas certamente no plano espiritual nós começaremos a ver, então, a compreender essas forças magnéticas, essas energias que se encontram à nossa volta, de uma forma muito mais clara, de uma forma muito mais palpável, vamos dizer assim, para facilitar a nossa compreensão. Continuando. Onde que está? O homem é, portanto, o seu próprio juiz, porque, segundo o uso ou abuso de sua liberdade, torna-se feliz ou desditoso. Às vezes, o resultado de seus atos faz-se esperar. Vemos neste mundo criminosos calcarem sua consciência, zombarem das leis, viverem e morrerem cercados de respeito, ao mesmo tempo que pessoas honestas são perseguidas pela adversidade e pela calúnia. Daí a necessidade das vidas futuras, em cujo percurso o princípio de justiça encontra a sua aplicação, e onde o estado moral do ser encontra o seu equilíbrio. Sem esse complemento necessário, não haveria motivo para a existência atual, e quase todos os nossos atos ficariam sem punição. E aí nós vemos isso no nosso dia a dia, que dá a impressão de que, de certa forma, existe uma injustiça presente no mundo. Eu sou uma pessoa honesta, sou uma pessoa trabalhadora e passo por dificuldades, e nós vemos essas pessoas que, envolvidas na corrupção, envolvidas na violência, se encontram aí se dando bem na vida. Aí, nesse caso, a nossa visão ela é limitada nesse momento. Mas quando nós começamos a fazer um estudo dentro de um panorama linear,
imaginando o passado, presente e futuro, dentro desse contexto de imortalidade do espírito, nós veremos a justiça se fazendo presente no momento em que nós muitas vezes não somos testemunhas. Mas que certamente vai acontecer. E quando nós falamos certamente, é uma questão de fé, porque, claro, nós não temos como testemunhar isso tudo e como comprovar, mas o simples entendimento de uma força chamada lei de causa e efeito já é para nós o suficiente para nos dar essa compreensão. Então lembremos que não existe nada que nós façamos que não tenha um resultado, que não tenha uma repercussão. Se as nossas atitudes, mesmo aquelas que são escondidas, mesmo aquelas que ninguém fica sabendo, aquelas que são ocultas ao conhecimento de qualquer pessoa, e muitas vezes que nós mesmos queremos abafar, porque nos provocou algum tipo de sofrimento, algum tipo de constrangimento, podemos esperar que mais dia ou menos dia teremos uma repercussão. Teremos um resultado. E esse é o problema que nós vemos agora. Serim Bralino colocou bom dia, né? Participam de igrejas e templos, chegam na esquina e vendem drogas. Não, mas um detalhe interessante é que quando se fala sobre essa questão do entendimento das igrejas, do pensamento dogmático, nós podemos voltar um pouquinho no tempo e lembrarmos, por exemplo, que Jesus já dizia na sua época: quem muito foi dado, muito será cobrado. Já dizia também as tradições da igreja com relação àquela questão da venda das indulgências, ou seja, as pessoas compravam o perdão através do dinheiro e achavam que isso estava tudo bem. Depois de um tempo nós tivemos então as práticas, sejam de religiosos, sejam de seguidores de religiões, que acreditavam então que uma breve penitência já seria o suficiente para que tudo se resolvesse. E nós não falamos dos erros, porque esses erros fazem parte da ignorância. Todos nós somos passíveis de erros, né? Aqueles que não erram mais dentro desses hábitos, desses costumes do mundo físico, são aqueles espíritos que já não vivem mais entre nós. Se nós estamos aqui, significa que nós temos ainda essa limitação, essa fragilidade. Então aqueles que erram por ignorância, né, aqueles que erram de modo geral, nós podemos dizer que eles têm dois caminhos, ou dois pesos, vamos dizer assim. O peso do atenuante é aquilo que alivia. Se ele erra por ignorância, significa que ele terá a sua pena reduzida na sua intensidade, mas ele não deixará de sofrer essa pena como uma consequência do aprendizado que ele precisa. Quando nós temos aqueles que erram por conhecimento, que são os agravantes, o outro peso, esses agravantes são para aqueles que têm conhecimento e mesmo assim erram. Que é o caso daquelas pessoas que conhecem as leis, conhecem a moral, sabem que vão prejudicar e mesmo assim fazem. E esses não poderão alegar que não sabiam, porque como a gente lembra sempre aquele pensamento que diz que Deus nos julga pelas nossas intenções. Então, muito antes de nós praticarmos alguma coisa, as energias que nós estamos irradiando à nossa volta já estão sendo produzidas. Quando eu penso assim, olha, eu acho que eu vou fazer aquilo no mês que vem porque eu percebi que tem uma coisa fácil para eu pegar. Nesse momento eu já comecei a criar essa sintonia com a lei do retorno. Eu não preciso nem fazer. Aquela história que fala que pecar pelo pensamento, como se diz dentro das tradições religiosas, muitas vezes nós cometemos esse desequilíbrio, essa infração dessas leis naturais, dessa harmonia divina, simplesmente no nosso ato de pensar. Mas eu não fiz nada. Não fez, mas você desejou fazer. Porque se tivesse oportunidade você faria. Como foi o caso que nós lemos na nossa introdução, no boletim da sociedade, que falava sobre aquele homem que achava que tinha cometido um assassinato, mas ele não cometeu. E aí depois que ele cometeu o suicídio, por a culpa que ele sentiu, ele dizia assim, olha, eu posso até não ter praticado, mas eu tive vontade de fazer, só me faltou coragem. Então nós vemos, na verdade, que muitos dos erros que nós praticamos, ou muitos dos desejos que nós temos, só não são realizados por causa de um medo, por causa de um constrangimento, por causa de uma falta de oportunidade. Mas no momento em que nós desenvolvemos essa intenção, por isso Jesus disse mais uma vez, vigiai e orai para não cair em tentação. No momento em que nós começamos a pensar alguma coisa, dissipa tudo, dá aquela chacoalhada na cabeça, não quero pensar isso, não quero fazer isso porque eu sei que é errado e tudo mais. Então esses atenuantes e agravantes fazem parte desse instrumento que controla essa harmonia divina.
Se nós erramos por ignorância, nós temos que trabalhar para restabelecer a ordem que nós infringimos. Se por acaso eu fiz isso com conhecimento de causa, é só esperar que a coisa venha. Pode ser, como eu falei para vocês, a curto prazo, uma reação imediata àquilo que eu fiz. A médio prazo, algo que vai acontecer no decorrer do desenrolar dessa história. E a longo prazo, quando vier então aquele drama de consciência, quando vier uma nova preparação reencarnatória e as coisas voltam a acontecer. Então, na verdade, nós estamos falando de leis, como eu disse há pouco, que são ainda desconhecidas para nós. Porque nós não entendemos ainda essa história. Como é que Deus vai castigar? Deus vai fazer isso? Deus não gosta? Deus vai te levar para o inferno? Deus não tem nada com isso. Na verdade, o que ele tem foi criar essa própria harmonia. Imaginando, por exemplo, a gente, dentro do nosso pensamento infantil limitado, a gente imagina que Deus está constantemente emitindo pensamentos que mantêm a harmonia do universo, e quando nós infringimos, Deus não precisa se preocupar individualmente, pessoalmente com cada um de nós. Basta simplesmente que nós causemos um desequilíbrio que vem então a lei de causa e efeito e nos arrasta de volta. É simples assim. Vamos continuar, vamos lá. Realmente, a ignorância é o mal soberano, de onde procedem todos os outros. Se o homem visse distintamente a consequência do seu modo de proceder, sua conduta seria outra. Conhecendo a lei moral e sua aplicação evitável, não mais tentaria transgredi-la, do mesmo modo que nada faz por opor-se à gravitação natural dos corpos ou a outra qualquer lei física. Essas ideias novas ainda mais fortalecem os laços que nos unem à grande família das almas. Encarnadas ou desencarnadas, todas as almas são irmãs. Gerada pela grande mãe, a natureza, por ser seu pai comum, que é Deus, elas perseguem destinos análogos, ou seja, semelhantes, devendo-se todas um mútuo auxílio. Então esse mútuo auxílio significa que nós estamos constantemente ligados, vinculados uns aos outros por essa força desconhecida, que nada mais é do que o nosso pensamento. Não é à toa que nós nos aproximamos de pessoas que são generosas, ou pessoas que são agressivas, ignorantes, egoístas, dentro da nossa família, fora da nossa família, na nossa relação. Aquela questão de eu dei sorte ou eu dei azar, na verdade, foi uma questão de merecimento e de atração. E quando nós estamos submetidos a essa lei de merecimento e atração, nós temos que, através desse conhecimento, nos esforçarmos muito mais para criarmos situações favoráveis para todos nós, e não dependemos da sorte. Quantas pessoas dizem assim, nossa, eu tive sorte com os meus filhos, eu tive sorte com os meus relacionamentos, eu arrumei um emprego maravilhoso, eu tive muita sorte. Não foi sorte. Foi essa força desconhecida que nos levou ao encontro de todas essas experiências. Assim como todos aqueles que tiveram situações fracassadas, também de alguma forma criaram isso. E é por isso que os espíritos têm uma grande preocupação quando falam para nós do mundo espiritual, com o cuidado que nós temos que ter com as nossas ações, com os nossos pensamentos. Esse equilíbrio psicológico que nós precisamos ter, nós podemos perceber que a esmagadora maioria das mensagens que chegam para nós, das instruções que chegam para nós, dizem respeito a esse trabalho psíquico, mental, moral que nós temos que fazer. E por que tudo isso? Ah, porque se você for uma pessoa boa, você vai para o céu, você vai ser feliz. Não. É que se você tiver a sua estrutura moral bem desenvolvida, os seus pensamentos em equilíbrio, você vai viver naturalmente em harmonia com essa lei universal. E vai atrair para si próprio as consequências positivas disso tudo. Então não é assim, Deus para um ônibus na porta da estação, dizendo assim, as pessoas boas podem entrar, as pessoas ruins ficam de fora. Nós somos atraídos naturalmente para isso. Naturalmente. Mia, tem uma passagem, bom dia, no próprio Livro dos Espíritos, que os Espíritos dizem para nós, né, que Kardec pergunta onde estão escritas as leis de Deus. E eles dizem, na nossa consciência. Só que, na verdade, o entendimento que nós teremos dessas leis de Deus, elas dirão respeito ao nosso grau de compreensão. E é isso que eu falei para vocês, que inicialmente, nessa fase da nossa vida, que é essa
essa fase de saindo da infância, amadurecendo um pouco o nosso entendimento, o nosso pensamento, nós temos essa lei de causa e efeito que nos estimula através da dor. Tanto é assim que essa ideia do castigo, se você faz uma coisa errada, o que vem como consequência? O sofrimento. Você faz de novo errado, vem o sofrimento. Você faz aquilo, vem o sofrimento. Até chega uma hora que você começa a não mais fazer coisa errada. Então, é uma forma de nós entendermos, de uma forma mais, digamos assim, estamos sendo, digamos assim, adestrados nessa fase inicial. Porque nós não temos ainda a compreensão. O adestramento, nós vemos isso claramente com as crianças, com os animais de estimação. Se por acaso faz alguma coisa certinha, ganha um carinho, ganha um brinquedo, ganha um presente. Se por acaso faz uma coisa ruim, ganha um castigo. Muitas vezes apanham, ficam de castigo, levam uma bronca. Então nós estamos nessa fase. Se fizer a coisa certa, ganha um biscoitinho. Se fizer a coisa errada, ganha uma punição. Conforme nós vamos amadurecendo e tendo o entendimento dessa lei de Deus, porque a lei de Deus se resume na lei do amor. Só que essa palavra amor, ela se tornou muito banal. Ela se tornou paixão, ela se tornou apego, se tornou obsessão. Na verdade, a lei do amor é essa lei que mantém o equilíbrio universal. Essa lei em que as pessoas se respeitam, em que as pessoas se ajudam, em que as pessoas se preocupam. De um modo muito simples, nós podemos dizer que é isso. Se por acaso nós pautamos a nossa vida nesse entendimento, significa que nós já começamos a sair do adestramento e começamos a chegar na instrução. Essa instrução, então, é exatamente esse entendimento, porque essas leis já estão presentes na nossa consciência, ainda mais nesse estágio que nós estamos. Se nós falamos dos primeiros orbes, das primeiras almas que estão reencarnando, vivendo ainda de um modo primitivo, agressivo, ainda estimulada pelo instinto, é uma coisa. Nós já temos tantas encarnações, já passamos por tantas experiências, que nós temos esse conhecimento da lei, porque nós já sabemos o que é certo e o que é errado. Tanto é assim que cada vez que a gente toma uma atitude, e essa atitude desperta em nós uma certa culpa, um certo medo, uma certa preocupação que alguém descubra, nós já sabemos que é errado. Se por acaso eu faço alguma coisa que isso me dá o prazer de compartilhar com todo mundo, isso mostra que está certo. Então nossa consciência já tem aquele giroflex que tem nos carros, né? Beleza, obrigadinho, Cindizinho. Aquela lei, aquele giroflex dos carros de polícia, a nossa consciência também é assim. Quando nós começamos a fazer uma coisa errada, ela já começa a girar. Quando nós estamos praticando o ato, ela já começa a gritar. Se nós fazemos mesmo assim, significa que nós já estamos preparados para poder assumir o retorno. No nosso caso, que já atingimos um certo estágio, quando essa luzinha começa a dizer, não faça isso que é errado, se nós tivermos a força moral para conter esse nosso impulso e evitar que aquilo aconteça, isso mostra que essa lei de Deus já se encontra mais clara na nossa consciência. Então basta, pois é, Zé, vamos lá. Fez a conta, né? Ei, que beleza, hein? Passou fazendo lição de casa, né? Então para nós é muito fácil. Basta simplesmente você perceber aquilo que você faz é uma coisa legal ou ilegal? É uma coisa limpa ou é uma coisa suja? É uma coisa positiva ou é uma coisa negativa? Esse nosso discernimento para saber o que é certo e errado já denota para nós um certo conhecimento a respeito dessas leis. Por isso temos que pensar sempre dessa forma, porque ela já se encontra presente em nós. Já sabemos. Uma criança, quando está fazendo arte, para quem tem filho, para quem tem criança em casa, sabe que se por acaso você está num cômodo da casa e a criança está sozinha do outro lado em silêncio, vai lá olhar. Porque se está em silêncio é porque está fazendo coisa errada. De um modo geral, né? Que as crianças me perdoem por isso, né? Mas a gente sabe que é assim. Se ela está brincando, se está falando alto, está tudo normal. A hora que ficou quieta, corre para ver. Não é assim que funciona? Nós somos adultos que nos comportamos dessa mesma forma. Tomara que esteja dormindo, né, Silvia? Porque se estiver dormindo, tá bom. Aí a gente vai lá, dá um beijinho de desculpa, mas se a desconfiança surgiu, surgiu. Então é isso, é assim que funciona essa questão da lei. É natural isso, é a forma como ela age. Vamos lá, continuando aqui. Mia colocou, né, nada de lei divina foi inscrita, né, foi apenas nas consciências dos homens. Sim, o que nós temos hoje, eu entendi agora a sua pergunta. No próprio livro dos Espíritos, você vai encontrar essas questões, que essas leis, que os Espíritos dizem para nós assim, que essas leis elas foram inscritas na consciência do homem, mas elas começaram a ser interpretadas por missionários que estiveram aqui entre nós.
espíritos com mais conhecimento, espíritos mais evoluídos, que vieram demonstrar e interpretar essas leis. Foi dessa forma que surgiram as religiões. Não as religiões dogmáticas, que fazem com que nós busquemos apenas Deus pelo nosso ritual, mas são aquelas religiões que trazem uma base moral muito sólida. Todas elas têm. O cristianismo teve Jesus como missionário, e depois dele vieram outros missionários para darem continuidade nessa interpretação. Nós tivemos Buda, nós tivemos o que mais? Zoroastro, nós tivemos Maomé, tantos outros e missionários que nós nem conhecemos, nomes que vieram do passado. Mahatma Gandhi, obrigado Ed. Nós tivemos a própria Madre Teresa, que veio interpretar isso tudo. Então, na verdade, não vieram apenas esses missionários, digamos assim, os grandes mestres. Vieram outros na sequência para mostrar, para poder reviver isso tudo. Espíritos, para a gente ter uma ideia, que não precisavam estar aqui. Porque aqui é o mundo de provas e expiações, eles já tiveram conhecimento suficiente para viver em outros planos. Mas mesmo assim disseram, nós precisamos ir lá para mostrar para eles como essas leis funcionam. Então, na verdade, elas começaram a ser escritas através dos códigos das religiões. Se pegarmos, por exemplo, o Novo Testamento, nós teremos ali essas leis escritas naquilo que Jesus vivenciou. Claro que foi de um modo interpretado através de uma novela, né? Porque conta a história de Jesus. Se nós pegarmos, por exemplo, os livros budistas, nós teremos ali palavras de Buda também falando dos mesmos ensinamentos. Então nós vemos que as grandes religiões, elas dizem as mesmas coisas, só que de forma diferente de acordo com cada cultura. Pegamos o livro dos Vedas, também temos ali a mesma coisa. Façam uma pesquisa. Leiam, por exemplo, uma parte do Alcorão, não daquilo que diz respeito ao comportamento do homem na Terra. Porque nós temos, por exemplo, no Novo Testamento, ensinamentos de Paulo que falava sobre a conduta dos escravos, que falava sobre a submissão da mulher ao homem. Isso é uma questão cultural da nossa sociedade. Mas vamos falar sobre questões espirituais. Aí nós temos o Evangelho falando sobre isso, temos o Alcorão falando sobre isso, temos o livro dos Vedas falando sobre isso, temos várias outras obras falando sobre isso também. Então não temos um código fechado dizendo assim, esse é o livro da verdade. Porque a verdade, na verdade, perdoe a minha redundância, ela foi disseminada por todos os povos em todas as culturas. E aí então ela acabou sendo organizada por esses espíritos, por essas inteligências mais desenvolvidas, que vieram mostrar para nós, através de suas interpretações, como são essas leis divinas. Então quando nós lemos, na verdade nós nos comovemos pela forma como a coisa vem. Então a gente olha e fala assim, nossa, olha que texto lindo esse daqui. Mas todos nós sabemos que aquilo é verdade. Amar a teu próximo como a ti mesmo. Saber que tem que fazer o bem para o outro não é uma coisa óbvia para nós? Não pratique o mal por isso, por aquilo. Nós sabemos que não temos que praticar o mal. Então, na verdade, nós temos uma afinidade muito grande com aquilo. O que essas leis fazem, na verdade, é facilitar o nosso entendimento. E trazer para nós um código de conduta mais claro, porque nós precisamos disso ainda. Nós temos que ter textos dizendo como nós temos que nos comportar. Tanto é assim que quando nós falamos sobre a nossa lei da sociedade, nós temos o nosso Código Penal, nós temos o nosso Código Civil, temos o Código de Trânsito, o Código Fiscal, temos a nossa Constituição, várias regras que foram criadas para normatizar, para regulamentar a nossa vida em sociedade. Então tem no Código de Trânsito, está dizendo, por exemplo, que eu preciso usar o cinto de segurança que é obrigatório. Tirando, por exemplo, esse código, eu perguntaria, para que nós temos que usar o cinto de segurança? Todo mundo sabe, como o próprio nome diz, ele serve para a minha segurança. Mas por que eu tenho que ter um código escrito que eu tenho que me comportar dessa forma? Por que eu tenho que ter uma multa, uma punição, caso eu não cumpra essa norma? Está dizendo, eu tenho que respeitar as placas que dizem que eu não posso fazer uma conversão à esquerda. E mesmo assim eu faço. Por que aquela placa está dizendo ali? Porque tem carros vindo do outro lado, e se eu fizer essa mudança de curso, eu posso provocar um acidente. Eu sei disso. Mas nós precisamos ainda. Agora, quando nós temos depoimentos de espíritos mais elevados, que falam dos planos onde vivem, dos mundos onde vivem, o próprio Kardec entrevistou, eu comentei essa semana, entrevistou um espírito que afirmava viver em Saturno, numa condição completamente diferente da nossa. E aí, então ele perguntou assim, mas como é que é a relação de vocês? É uma relação onde todo mundo se respeita. Quer dizer que vocês têm leis?
nós não precisamos. E isso já foi suficiente. Quer dizer que você não tem guerra? Vocês não têm guerras? E o Espírito responde, pergunta inútil. Quer dizer, uma coisa tão óbvia, que conforme nós formos nos desenvolvendo, nós não precisamos mais de leis para dizer o que temos que fazer de certo ou que é errado. Essas leis já estão claras em nossa consciência. Então a gente vê que tudo isso ainda são processos que vão se desenvolvendo em nós, são processos que vão clareando para nós o entendimento a respeito do objetivo de nossas existências e das leis que regem essa nossa trajetória. Né? O não matareis, por exemplo, está escrito na Bíblia como parte da lei de Deus, foram as instituições religiosas ou sacerdotes que a criaram. É uma questão de fazer uma interpretação daquilo que os homens sabem. Porque a morte, nesse caso, o assassinato, o crime, é algo que para nós é óbvio. Hoje nós pensamos assim, como é que você é capaz de matar uma pessoa? Mesmo que não tivesse leis aqui no nosso mundo, nós não teríamos coragem, para nós, pelo menos pessoas comuns, não falamos daqueles que passam por esse desequilíbrio, vivem ainda na brutalidade, mas mesmo que não tivesse nenhuma lei punitiva, como é que eu posso pensar em matar alguém? Que tipo de motivação eu teria para isso? Então, nesse caso, naquela época, quando Moisés estabeleceu aquele código inicial daquelas leis, que são 10 leis, claro, mas nós temos muitas outras que complementam, né, que trazem ali detalhes das relações sociais entre as pessoas. Então, quando nós pegamos esses sábios e começam a trazer essas proibições, na verdade é uma necessidade que as pessoas têm de terem um código, como eu falei para vocês. Naquela época dizia, não matareis. E depois nós temos ali no Deuteronômio, dizendo que se você matar, você será morto, se fizer isso, será aquilo e tudo mais. Né? Não, eu não vejo não. Eu vejo como sendo regras bastante sábias, que elas poderiam talvez ser interpretadas de modo diferente, talvez traduzidas de modo diferente, mas na essência, nós podemos ver que essas leis são fundamentais. Agora, dizer assim, não, essas leis foi Deus que enviou, dizendo apenas que isso foi algo produzido por Deus, aí já é uma questão de religião. Mas que certamente elas se encontram em harmonia com essas leis que nós conhecemos, que regem a harmonia do universo, não tenhamos dúvida disso. O Zé colocou, né, ao fazer o curso de Direito, vemos isso, né, o jus naturalis, as leis que existem naturalmente em nós. Isso faz parte até mesmo, quando nós estudamos filosofia, naquela parte do estado natural do homem, que Kardec até pergunta, né, sobre o estado natural. Qual é o estado natural? Para alguns filósofos, a ideia era dizer que o estado natural do homem era aquele ingênuo do começo. Era aquele ingênuo em que o homem vivia na natureza, correndo atrás das borboletas, todo mundo se respeitando, todo mundo dividindo, compartilhando. Para outros filósofos diziam, o estado natural do homem é bruto, mas ele vai se aperfeiçoando conforme ele vai se civilizando. E aí Kardec perguntou aos espíritos, qual dessas duas leis é a correta? E os espíritos responderam, é aquela em que o homem se desenvolve em civilização, em civilidade, se desenvolve em sociedade. Então nós vemos que nós vamos escrevendo essas leis de uma forma intuitiva. E dessa forma intuitiva, nós vemos que nós vamos estabelecendo esse código de conduta, que se encontra perfeitamente em harmonia com essas leis naturais. A Fernanda colocou, naquela época precisavam de que fossem daquela forma, né? O problema é que tantos trazem consigo sem pensar que tudo progride, né? As leis também vão se aperfeiçoando, né? No passado a pena de morte aqui no Brasil era algo natural. Hoje a pena de morte no Brasil não é algo natural, né? E como eu já falei para vocês, o Brasil tem pena de morte apenas em um caso muito específico, que é o caso de guerras. Mas fora isso nós não temos mais isso. Então, quer dizer, é uma evolução. Só que, claro, nós temos muito ainda que evoluir, temos muito que aperfeiçoar no nosso código legal, na forma como nós reabilitamos aqueles que cometem crimes. E isso tudo faz parte desse processo. A Silvia colocou, não desejar a mulher do próximo, né? Esse deixa muito chateada. Eu não pertenço a ninguém. Naquela época pertencia e sofria muito, viu, Silvia, se você fosse mulher. Então, naquela época, não desejar a mulher do próximo, por que não tinha uma lei não desejar o homem do próximo? Porque naquela época era uma sociedade patriarcal e a mulher nada mais era do que um objeto de consumo. As filhas eram vendidas, as mulheres eram escravizadas. Então era uma questão daquela época. Aí mudou isso tudo, passou um pouco mais, a mulher continuou submissa. Até o início do século XX a mulher ainda passava por isso.
quando começaram a aparecer os primeiros movimentos feministas, quando a mulher começou, por exemplo, né, a se destacar na sociedade pelo seu conhecimento, pela sua conduta mais radical. As mulheres começaram a ter aquela certa dependência. Até hoje vocês sofrem com isso. Apesar de todas as conquistas que vocês tiveram em algumas sociedades, né? Então, em algumas sociedades nós temos outras sociedades em que a mulher ainda é completamente submissa, como o caso, por exemplo, das sociedades islâmicas. Ou mesmo na África, onde nós temos ali a poligamia. A poliandria é algo muito raro. De nós vermos, por exemplo, uma mulher com vários homens. Já vimos alguns casos sobre isso, já estudamos. Mas a poligamia é muito natural. Nos Estados Unidos nós temos as religiões lá dos Mormons, por exemplo. É natural que você tenha até 3 mulheres. Você vai na África, tem ali um chefe tribal que tem 8 mulheres. Então vemos que as mulheres ainda passam por essas dificuldades. Naquela época as mulheres nem vontades poderiam ter. As mulheres naquela época, no passado não muito distante, no século XX, nós tínhamos ali mulheres que eram consideradas seres sem alma. Já pensou que coisa mais absurda é isso? O Zé colocou, né? Eu tenho 72 anos e minha atual só tem 40, né? Quando o povo fica admirado, eu digo, né? Ela não é minha mulher, né? Ela está companheira, né? É exatamente isso. Então essa ideia do companheirismo, do respeito mútuo entre o casal, entre as pessoas que convivem numa relação, é algo que nós estamos agora começando a viver de um modo mais equilibrado. Mas ainda assim muito problemático ainda. Vamos lá, para a gente continuar aqui, senão a gente não consegue terminar. Deixa eu ver aqui. Por vezes, protegidas e protetoras coadjuvam-se na marcha do progresso e pelos serviços prestados, pelas provas passadas em comum, fazem desabrochar em si os sentimentos de fraternidade e amor, que são uma das condições da vida superior, uma das modalidades da existência feliz. Então olha só, fraternidade e amor, 2 elementos fundamentais que proporcionam uma existência feliz. Se nós tivermos condições de pautar nossa vida, a princípio nesses 2 pilares, nós já começamos muito bem. Porque a gente lembra que nós temos justiça, amor, fraternidade, caridade, várias e várias virtudes. E quando essas virtudes vão se fortalecendo em nós, nossa vida também vai se transformando. E lembramos que não é algo que acontece de uma hora para outra, miraculosamente. É algo que depende dos aprendizados que nós temos que absorver. A Fernanda lembrou aqui, né, que países onde o cristianismo ainda não é aceito, temos ainda as inquisições mosaicas, né? Ainda hoje as mulheres sofrem mutilações e lapidações. Né? Pois é. Então a gente vê ainda o quanto falta para nós caminharmos na direção dessa mudança na nossa conduta. Isso tudo porque falta exatamente esse entendimento dessas leis naturais. E continua. Os laços que nos prendem aos irmãos do espaço ligam-nos mais estreitamente ainda aos homens da terra. Todos os homens, desde o mais selvagem até o mais civilizado, são espíritos semelhantes pela origem e pelo fim que têm a atingir. Em seu conjunto, constituem uma sociedade, cujos membros são solidários e na qual cada um, trabalhando pelo seu melhoramento particular, participa do progresso e do bem geral. A lei de justiça, não sendo mais que a resultante dos atos, o encadeamento dos efeitos e das causas, explica-nos por que tantos males afligem a humanidade. A história da Terra é uma urdidura de homicídios e iniquidade. Ora, todos esses séculos ensanguentados, todas essas existências de desordens, reúnem-se na vida presente como afluentes de um leito de um rio. Os espíritos que compõem a sociedade atual nada mais são que os homens de outrora, que vieram sofrer as consequências de suas vidas anteriores, como as responsabilidades daí provenientes. Formada de tais elementos, como poderia a humanidade viver feliz? As gerações são solidárias através dos tempos. Vapores de suas paixões envolvem-nas e seguem-nas até ficarem completamente unificadas. Essa consideração faz-nos sentir mais intensamente ainda a necessidade de melhorar o meio social, esclarecendo os nossos semelhantes sobre a causa dos males comuns e criando em torno de nós, por esforços coletivos, uma atmosfera mais sã e mais pura. Enfim, o homem deve aprender a medir o alcance de seus atos,
a extensão de sua responsabilidade, a sacudir essa indiferença que fecunda as misérias sociais e envenena moralmente esse planeta, onde talvez tenha que renascer muitas vezes. É necessário que um influxo renovador se estenda sobre os povos e produza essas convicções onde se originam as vontades firmes e inabaláveis. É preciso também todos saberem que o império do mal não é eterno, que a justiça não é uma palavra vã, pois ela governa os mundos e, sob o seu nível poderoso, todas as almas se curvam na vida futura, todas as resistências e rebeliões se anulam. Da ideia superior de justiça, dimanam, portanto, igualdade, solidariedade e a responsabilidade dos seres. Esses princípios unem-se e fundem-se em um todo, em uma lei única que domina e rege o universo inteiro, o progresso na liberdade. Essa harmonia, essa coordenação poderosa das leis e das coisas não dará da vida e dos destinos humanos uma ideia maior e mais consoladora que as concepções nihilistas ou do nada? Nessa imensidade, onde tudo é regido por leis sábias e profundas, onde a equidade se mostra mesmo nos menores detalhes, onde nenhum ato útil fica sem proveito, nenhuma falta sem castigo, nenhum sofrimento sem compensação, o ser sente-se ligado a tudo que vive. Trabalhando para si e para todos, desenvolve livremente suas forças e vê aumentarem suas luzes e multiplicarem sua felicidade. Deixa eu só ver quanto que falta aqui, acabando já. Comparem-se essas perspectivas com as insípidas teorias materialistas, com esse universo horrível onde os seres se agitam, sofrem e passam, sem afeições, sem rumo, sem esperança, percorrendo vidas efêmeras como pálidas sombras saídas do nada, para sumirem-se na noite e no silêncio eterno. Digam qual dessas concepções oferece mais possibilidades de sustentar o homem em suas dores, de modificar o seu caráter e de arrastá-lo para os altos cimos. Então aqui a ideia que Leon Denis traz para nós sobre esse assunto. A Mia colocou, né, o nascer, morrer e renascer está escrito em algum livro, como lei divina. Na verdade, quando a gente fala sobre reencarnação, ela é uma interpretação que nós temos ainda quando se fala da teoria da reencarnação. Então nós temos, por exemplo, no mundo ocidental, que é influenciado fortemente pelo cristianismo, nós não temos a ideia da reencarnação escrita claramente nos livros, mas há aquelas controvérsias que falam das interpretações dos livros sagrados, livros antigos, desculpem, em que o próprio Jesus falava sobre isso também. Então no mundo ocidental nós não temos, mas quando você vai para o Oriente, quando você pega, por exemplo, a Índia, quando você pega aquela parte do Japão, da China, que é influenciada pelo budismo, nós já temos isso escrito nos livros deles. Para nós aqui, nós temos isso escrito nos códigos espíritas. Então, na verdade, quando se fala sobre reencarnação, é um processo que nós, como eu falei para vocês aqui no nosso estudo anterior, nós temos duas formas de compreensão, que o próprio Leon Denis falou sobre isso anteriormente. Ele traz para nós que as revelações que os espíritos trazem, falando sobre as existências anteriores e futuras, para nós, então, é uma forma de compreendermos esse dinamismo da nossa vida. E, por outro lado, nós temos que a própria razão nos proporciona esse entendimento. Entendendo, por exemplo, que a lei da reencarnação é algo que, para nós, vai nos proporcionar oportunidades de reforma, de reconstrução, de evolução. Então, perguntar onde que a ideia da reencarnação está escrita como uma determinação, isso não faz a menor diferença, porque na verdade são os homens que fazem a interpretação. Né? Não é uma teoria, não, é o entendimento que nós temos. Porque você não precisa acreditar em reencarnação se você quer ser espírita. Basta que você reflita sobre o que é a reencarnação e sobre as consequências e a forma como a reencarnação proporciona. O espiritismo não determina nada que você tem que acreditar. Ele te oferece uma série de informações que elas vão sendo processadas e compreendidas. Então não é simplesmente dizer assim, olha, você tem que acreditar nisso. Não, pera um pouquinho. Vamos entender o que é a reencarnação. De que forma que ela funciona. Quais são as informações que nós temos a esse respeito.
quais são as consequências da reencarnação na transformação que nós temos do nosso mundo hoje. Então, na verdade, o que o Espiritismo nos proporciona são informações e entendimentos a respeito de certos mecanismos que regem nossa vida. Pensar que é um dogma é como se você fosse obrigado a acreditar mesmo que você não quisesse. Como é o caso que nós temos hoje nas religiões tradicionais. O dogma, por exemplo, de que o mundo foi criado com Adão e Eva. Essa é uma ideia que o islamismo abraça, que o judaísmo abraça, que o cristianismo, de modo geral, abraça. Mas que o espiritismo, embora seja pautado nas leis morais, nas leis morais que o cristianismo nos apresenta, ele não vê isso como algo real. Então não tem aquela preocupação se você tem que acreditar ou não para ser cristão. Até porque também isso foi uma regra que a própria igreja trouxe para nós. O Ed colocou lá em cima: vivemos em um planeta de provas e expiações. Esse aprendizado ainda é necessário. Quando o planeta passar para um planeta de regeneração, essas aprendizagens terão passado. Quem se desenvolver melhor poderá estar nesse novo planeta, evoluir. Acho que não é opção, é lei. É uma lei que nos impulsiona. Como eu sempre falo para vocês, todos nós estamos condenados a sermos felizes. Porém, alcançar essa felicidade vai depender muito, vai depender muito do esforço de cada um. Então o tempo, nós vimos até sobre isso ontem, no Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre as orientações dos Espíritos sobre o que é a reencarnação, sobre o que quantas reencarnações são necessárias. Falamos só sobre isso ontem. Aliás, Mia, se você tiver interesse, dá uma pesquisada para encontrar o nosso estudo de ontem, porque ontem nós falamos exclusivamente sobre reencarnação. Os seus vários aspectos, os seus vários entendimentos, então aí já ajuda bastante também. O que mais que nós podemos ver sobre esse respeito? A Silvia colocou, religião católica não gostava da prova da reencarnação e diz ressurreição dos mortos. Então são outras ideias que nós vamos modificando. Tá? O que nós temos que entender então a respeito do entendimento que a doutrina espírita nos proporciona a respeito dessas leis? Nos traz então, como eu falei para vocês, instruções. Boa viagem, Miriam, beijo. Nos traz então instruções, interpretações, e isso nos ajuda, através de nossas reflexões, a termos uma compreensão maior. Tanto é assim que a forma como a doutrina espírita se desenvolveu foi exatamente através do questionamento. Foi perguntando, foi interpretando, foi tirando dúvidas, e não simplesmente que um espírito veio dizendo: você tem que acreditar nisso. O próprio Kardec disse: alto lá. Não é bem assim. Até porque o Espiritismo, como a gente lembra sempre, e nós falamos sobre isso na semana passada, ele vem como doutrina, só para poder unificar o pensamento de vocês, ele vem como doutrina em termos de direcionamento, orientação de conduta, e se transforma de uma forma prática a partir do momento que nós vivenciamos essa doutrina. Então nós falávamos sobre filosofia de vida. Toda religião, ela traz para nós uma forma de uma direção ou uma demonstração de uma forma de viver, e ela somente vai se transformar numa filosofia de vida se aquela pessoa viver realmente aqueles valores. Então não importa qual religião eu seja, se eu for um cristão sincero e pegar tudo aquilo que existe de doutrina, não de dogma, dentro dos seus valores morais, e aplicar aquilo na minha vida em termos de amor, de caridade, de fraternidade, de justiça, eu estarei vivendo uma filosofia de vida pautada nos ensinamentos cristãos. Porque existe uma diferença, meus amigos, sobre religião e religiosidade. A religião, ela depende de uma instituição humana. A religiosidade é uma tendência natural que nós temos de nos aproximar de Deus. E cada uma dessas doutrinas que estão incorporadas nas religiões tem esse papel de nos mostrar a forma como nós podemos nos reconectar com Deus. Por isso, então, filosofia de vida depende de uma doutrina, porque eu tenho uma filosofia. Qual é a sua filosofia? Eu gosto muito do que o budismo fala. O budismo tem uma doutrina, então ela me serve como referência. Mas eu gosto muito daquilo que o islamismo me passa, daquilo que o judaísmo, do que o cristianismo, daquilo que a Umbanda me passa, o Candomblé me passa. Qualquer religião traz a sua doutrina, o seu corpo moral, vamos dizer assim. Nós não falamos das práticas.
essas práticas, os seus rituais, a sua hierarquia. Tudo isso, cada religião tem a sua. O Espiritismo não traz isso, porque ele não se afigura como uma religião tradicional, embora a sociedade o veja como mais uma religião. Então ele é apenas uma filosofia espiritualista. E essa filosofia, para que ela possa ser compreendida, ela precisa ser vivida. Então, para isso que entra então essa questão da filosofia de vida. E Kardec diz exatamente sobre isso. Traz o seu aspecto científico no entendimento de tudo isso que faz com que o mundo físico e o mundo espiritual se reconectem, se conectem, funcionem, se influenciem. Isso somente o conhecimento, o estudo técnico vai proporcionar. Nós temos a questão filosófica. Por que aquilo que o Espiritismo traz tem um papel importante na transformação do nosso mundo, na nossa transformação individual? A filosofia nos permite pensar. E tem um aspecto religioso, espiritual, que fala exatamente sobre a essência espiritual e a relação que o ser tem com o Criador. Então, por isso é uma filosofia espiritualista, que tem esses aspectos, que são importantes. E, aliás, todas as filosofias, todas as escolas religiosas deveriam ter. Que, aliás, como a gente já viu, a própria expressão escola religiosa já mostra que as religiões hoje apenas são escolas de religião, mas elas não necessariamente promovem a transformação moral das pessoas. E isso é uma falha, porque o papel das religiões é exatamente elevar o ser. E, na verdade, elas estão muito preocupadas, na atualidade, com aquilo, da forma como o homem se relaciona com o seu meio, barganhando trocas com Deus, mostrando rituais materiais para conectar o homem com Deus. Então elas estão falhando e falhando muito nesse sentido. Com o passar do tempo começarão então a se elevar. Hoje nós temos assim, se você rezar tanto, se você fizer uma promessa, Deus vai te dar uma casa, Deus vai te dar uma viagem. Se você parar de tomar Coca-Cola, você vai emagrecer. Como milagre, não como dieta. Se você por acaso der a sua contribuição mensal, Deus vai te retribuir com um emprego novo. Isso tudo são trocas, barganhas, equívocos que as religiões hoje praticam. Transforme o homem e o seu próprio mundo vai se transformar. Esse é o seu verdadeiro papel. E nós esperamos que isso aconteça rapidamente, porque chega um momento em que nós não conseguiremos mais suportar, e é isso que provoca essa grande desilusão nas pessoas hoje. Todas elas são religiosas de alguma forma, batizam-se, casam-se, se comprometem com suas instituições, mas não se modificam interiormente. Felizes daquelas que conseguem essa modificação. Pessoal, fechando por aqui então. Só Fernando lembrou, como você nos disse tempo atrás, o Espiritismo traz um sentido religioso, acrescentando, porém, tantas interpretações, somando e não subtraindo as outras religiões. Ele simplesmente traz o seu contributo falando sobre essas informações que os espíritos trazem para nós. Porque para você conhecer a realidade do mundo espiritual, você tem que ouvir quem mora no mundo espiritual. E não ver um homem que interpretou a forma como o mundo espiritual é. Que é o que nós vemos hoje, pessoas que dizem assim, porque no céu, quando você morrer, você vai encontrar com Deus. De onde você tirou isso? Ah, porque Jesus disse. Quem escreveu o que ele disse? Agora chega um espírito e fala assim, olha, eu vim aqui dizer para vocês o seguinte. Já muda completamente. Então, quer dizer, para você conhecer o mundo espiritual, você tem que ouvir quem mora no mundo espiritual. E não ouvir encarnado sobre isso. É o que eu sempre falo para vocês. Vamos lá, deixa eu pegar quem aqui. Cadê? A Sandra está na Itália lá. Se eu quiser conhecer a Itália, eu não vou ficar lendo em jornais e lendo livros o que tem lá. Eu vou perguntar para a Sandra, como é que é a sua vida na Itália? E ela então, através da psicografia dela, fala assim, Zé, que você nem sabe. Ou seja, eu estou perguntando quem está lá. Eu não tenho que ficar lendo à distância. Você já foi para a Itália? Não. Você já comeu alguma coisa na Itália? Não. O que você conhece da Itália? Eu vi um documentário do Discovery que é ótimo. É isso que você conhece da Itália? É a mesma coisa. O que você conhece do mundo espiritual? Eu li um livro de um cara que escreveu. Você já conversou com algum espírito que mora lá? Eu não acredito nisso. Então para. Para que a coisa já se complica. O homem possui noção perfeita, ele não possui nem a noção básica do amor de Deus. Um livro interessante, Mia, sobre esse assunto, para você, uma indicação. O Porquê da Vida. Não, Porquê da Vida não. O Grande Enigma, de Leon Denis. É um livro pequenininho que você acha fácil na internet. O Porquê da Vida, Leon Denis fala exatamente sobre o entendimento
de Deus através de suas manifestações. E como ele é muito poético sobre isso, vai ser um livro que você vai gostar bastante. Pessoal, fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Vamos lá. Terminamos aqui o item número 39, Justiça, Solidariedade e Responsabilidade. E vamos para o item número 40, Livre-arbítrio e Providência, que também é um outro ponto importante, que entra em conexão direta com essa lei de causa e efeito que nós estamos estudando agora.